Aí. Galera entrando aí de novo. Esperar o pessoal entrar. Não, beleza. Meu amigo Léo, lá de Palmas, Tocantins, Tinha, Nielso, o... Tinha um amigo o aí de professor Palmas também. Alberto, Diegão. Diegão, Diegão, gente boa demais. lá de São Paulo, que mudou lá pra Palmas. Joguei beach com ele no Rio Hand Beach. Cara sensacional, pessoa com coração tremendo. Lohan joga aqui conosco. Jogava lá no Maringá, lá de Macapá, Sampaio. Galera boa, galera boa. Vitinho, Agora é isso que a gente estava falando, o Roger. Tomara que a gente consiga tirar essa ideia, né, daqui e levar ela para a prática, né? Seria com certeza. sensacional se a gente conseguisse colocar ela para a prática. Tomara que É um, isso possa vingar, né, cara? É, uma coisa que seria bacana seria uma escola de treinadores, né, a nível nacional, ou no final do ano, ou no início do ano. Algo que a gente possa olha, estar fazendo aí para colocando frente em também. prática. Quando eu estive aqui com o professor Washington, aí eu vi dele, ele falou que tem esse projeto, esses dias atrás eu também ouvi dele, a gente já conversou. Ele montou esse projeto, eles montaram o projeto, sentaram para a confederação, faltou a confederação chegar e abraçar, né? Abraçar a causa e montar essa escola de treinadores. E assim, uma coisa que eu ficou bem gravado, e isso realmente cada região fala uma certa coisa, né? Não tem aquela padronização falando a Sim, mesma língua, né? Nós temos os sinais, isso aí todo mundo sabe, ele é padronizado, mas aí a palavra está faltando isso. E ele um termo, um negócio que ele pegou e falou, que é até interessante, a questão do bloqueio. Ele tinha um atleta que chegava e falava, a bundadinha, né? E assim, que é lá do norte, do nordeste, e o que que era? O pivô chegar e fazer o bloqueio, sim. né? E ele pegava e falava, dá bundadinha, dá bundadinha. Aí, assim, é um negócio que realmente, você aí da outra É, região, você não está acostumado, você não sabe o que, é que você vai fazer. Você sabe fazer, mas não consegue colocar em prática. Porque falta sim, eu falar a acho. mesma língua. É porque, assim, você até faz a mesma coisa, outras equipes fazem a mesma coisa, eu faço a mesma coisa, porém, os conceitos, né, a gente acaba pecando nisso. E aí eu acho E, fundamental ter essa padronização. No acampamento a gente sofre muito com isso, que às vezes pega atletas e vem, né, cada um com a sua escola. E é normal, a gente fala, sei lá, desdobrar, né, uma ação com o segundo pivô. Desdobra, desdobra de lateral, desdobra de central. E aí o atleta dá uma travada. Então, muitas das vezes ele chega e fala, pô, professor, lá no meu estado a gente fala dessa forma, não fala assim. E a gente explica que uma das ideias, né, um dos objetivos é esse, é essa padronização. Então, se a gente tivesse uma escola de treinadores, eu acho que seria muito, muito bom para todo mundo, né, para não, com tentar. certeza. O que a gente está falando aqui é a mesma coisa que está falando lá em Amazonas, lá no Amazonas, lá no Acre, lá em Palmas, lá onde está o Diego, né? Não falar com línguas diferentes. Então acho que seria uma coisa que tomara que saia nesse projeto aí, né? Tomara que isso aconteça e seja Com todo ano. certeza. E aí a gente estava na sétima aí que voltando aqui, a galera já chegou aí. A gente estava aqui com uma estrutura das equipes, né? E você passou um pouco das equipes, Uhum. passou um pouco da sua realidade. Mais alguma coisa para acrescentar?
Eu Aí te como eu cortei estava o vídeo. falando, né, a dificuldade que as equipes têm aqui por causa da dimensão do nosso estado. Mas isso aí o pessoal tenta, abraça a causa, e é como você falou lá no início. O handebol, ele tem uma coisa que quando a pessoa joga handebol, ela não só joga, ela ama o handebol. Você pode ver que os produtos, do handebol, ele quer o melhor tênis, ele procura o melhor tênis, ele procura a melhor cola, ele Sim. procura já a cola, ele quer o menino, já quer a munhequeira, que ele vê o jogador jogando com munhequeira, ele quer dar melhor. Então, assim, ele quer sempre o melhor produto. Se tem um boné de handebol, a camisa, então ele sempre procura aquilo ali. E eu lembro disso, que o finado Cezinha, lá do estado do Paraná, eu ia na Copa Nápoles, Copa Trindade, lá no Goiás. E eu lembro dele, ele ficava lá na arquibancada, ele vinha do Paraná para ficar vendendo os produtos dele. Era o tênis. Então, assim, que o tênis na nossa região aqui não é tão, não vende tanto, nas lojas não tem tanto. Então ele vinha do Paraná, ele sempre estava no Curitiba Cup, ele na Copa Leão do Norte, eu lembro que o César chegou a comentar que ele levava ele. Então, esse senhor, o Cezinha, ele é muito conhecido, ele vendia no Brasil todo. A internet do Roger travou. Deixa eu ver se vai voltar. Felipe, tem fanáticos e começando pelos técnicos. Bem isso mesmo, amigo. Bem isso mesmo. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Tá conectando. Voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Tô. Beleza? A galera Beleza. já está de volta aí. Tá, tá. Pois é, então. E aí, no estado aí do Rio, como que é? Então, a realidade não é muito diferente, é bem próxima do que você falou, né? Temos lugares que fazem essa rifa, vendem doces, né? Dá o jeito de arrecadar dinheiro, né? Aqui onde eu Uhum. trabalho, lá onde eu trabalho no caso, lá no Sesc, hoje a gente tem nosso transporte, a gente tem ônibus, tem van, a gente tem uma frota. Então, isso já economiza muito, né? Faz com que você gaste muito menos quando você tem seu próprio transporte. Uhum. Acho que é uma das coisas que sai muito caro quando a gente quer fazer um jogo em outro estado, em outro município, é essa questão de deslocamento. Então, isso faz com que a gente economize muita grana, né? Então já facilita muito. Normalmente as competições estadual, os nacionais, o Sesc que fica responsável, né? Então a realidade hoje do nosso projeto, do nosso time, do nosso clube é um pouquinho fora da curva, assim, né? Uma coisa que hoje eu tenho diretores que eles são apaixonados, como a gente estava falando, eles são fanáticos pelo Uhum. esporte, né? Não só o handball, mas pelo esporte. Eles acreditam que o esporte transforma a vida, que o esporte é capaz de mudar, né? Que o esporte é capaz de dar oportunidades para as pessoas. Então eles fazem um investimento muito grande dentro do projeto. Então, como o próprio Serginho botou aí, né? Campos, Viques e que é a estrutura do Rio, que é o Campos é um município que fica mais ou menos 4 horas de distância do Sim, Rio. conheço a do professor De Leonardo. Mantena, Leonardo de Mantena, também tem um projeto, uma estrutura muito forte, muito boa. Então, assim, Sim, são sim. duas equipes que são fora da curva, né? Enquanto outras vivem essa realidade que você passou, né? Aí entra aquela questão do professor apaixonado, dos atletas apaixonados, né? Que fazem de tudo para poder participar, fazem de tudo para poder jogar.
Então, é meio que isso, né? Isso não é só no Rio, não é só no Pará, é uma coisa que é nacional. E aí entra naquela parte que a gente falou dos nossos governantes. Eles não priorizam o esporte. O esporte é meio que um segundo plano, né? O esporte não é que deveria ser preferência, mas acho que o esporte deveria estar junto com a educação. Acho que os dois tinham que caminhar de mão dada, tanto a educação quanto o esporte. Só que, não tenho verba, tira o esporte. Nem pergunta se É. quais são os benefícios que aquela modalidade trouxe, o que aquilo trouxe de influência para a vida das pessoas, das famílias. Não, tira, acaba o esporte. Então hoje eu faço parte de uma rede privada, onde a gente não precisa de dinheiro de prefeitura, de nenhum tipo, nenhum vínculo político, né? Então isso faz a gente ter a nossa, a gente trabalha de forma despreocupada quanto a isso. Mas a realidade aqui é meio que essa aí que você passou, né? Uhum. E a oitava é escola versus clubes. A gente já falou bastante aí também. E aí, o que É, que é hoje? É mais escola, mais clube? assim, como eu falei, né? A maioria aqui, todo mundo, os professores trabalham nas escolas, eles têm as suas equipes escolares e a maioria tem os seus projetos, que acaba criando a associação, não clube. Cria-se associação porque é mais fácil até para a gente conseguir futuramente a lei do incentivo do esporte, fica mais barato do que você criar uma associação do que um clube, né? Sim. E assim, é, então fica essa questão. Tem o escolar, mas a maioria leva do escolar Pro para clube. a associação, fazendo Associação. como se fosse um clube, né? É a mesma coisa aqui no Rio. A mesma coisa. É uma troca, né? É uma troca. É, Mas com a- prioridade diferente. isso. Olha, tempos atrás já foi muito forte o clube Paysandu, certo? Lá de Belém, que é time de futebol. O clube ele tinha um projeto através da professora Davina, ele foi multicampeão aí por vários anos, chegou a sempre estar disputando aqui a Taça Amazônica, aí quando criou a liga chegou a jogar, então assim, e o Remo também, através do professor Mel, ele também ele criou, o Remo criou um departamento do handebol, que era através do professor Mel, e assim foi em 2016, muito forte também, aí foi assim, lá da capital, né, o futebol, time de futebol tendo o handebol, o clube, né, então esses aí foram assim, que tinha estrutura, uma sede social, uma coisa mais forte, Sim. mas é, acaba que eles, algumas coisas, eles tinham que correr atrás, não tinha tanta, devido por ser o clube, não tinha facilidade igual nós temos. Eu chegar ali e colocar qualquer patrocinador, negociar o patrocínio. Lá eles não tinham essa facilidade, entendeu? E É. chegou ano passado, o clube foi lá, quanto o Paysandu, quanto o Remo, desligaram a modalidade handebol. E assim, era um Sim. trabalho bacana também. Isso. Não, exatamente. E assim, a gente está falando do handball, mas eu acredito que não seja só no handball isso. Eu acho que nas outras modalidades como um todo passa essa necessidade, né? Pela a cultura que tem o nosso país, né? Como o esporte, esporte é ali, educação aqui. Então, o que a gente tenta fazer no SESC é andar de mão dadas, juntos, né? A Sim. educação e esporte, educação e esporte, educação e esporte. A gente não consegue ver só a educação. Então, até respondendo a pergunta da professora, aí as crianças procuram escolinha de handball a partir de que idade? Lá as crianças começam a fazer handball com 7 anos. Então a gente tem mais ou menos aí de 7 a 10 anos uma escolinha que tem mais ou menos 100 alunos. Então, porque eles já entenderam que é possível você conseguir alguns benefícios através do esporte.
né? É possível você transformar a sua vida através do esporte. Então, graças a Deus, nesse meio existem pessoas que são apaixonadas, existem pessoas que pensam no próximo em si, né? De, pô, não, vamos nos ajudar, vamos correr atrás disso, vamos vender isso, vamos trabalhar com isso e que a gente vai conseguir chegar lá. Então, que bom que existem essas pessoas, né? E aqui no Rio, falando essa pergunta de escola e clube, né? A escola aqui prevalece, né? Mas é uma troca, né? Quem joga escolar acaba jogando clube também, mas sendo que a prioridade acaba sendo o escolar devido à visibilidade nacional, né? A proporção que dá o escolar. Mas a nível de clube aqui no Rio, a gente ainda está engateando, está encaminhando, devido à gestão nova do Emerson Calado, do Ivanei Castro, que tem vindo a desenvolvendo um excelente trabalho, né? No Mirim, cara, eu até notei isso, no Mirim, no intercolegial, que é no segundo semestre, o handball, dá uma média aí de 12 equipes, 14 equipes, Pô, e é uma competição bem bacana. legal, bem legal. Então, assim, é, essas equipes, né, como escola, se a maioria dessas equipes tivessem a condições financeiras de manter e jogar o Mirim, né, no intercolegial, no ano seguinte jogar o Sub-14 no infantil, federação. Mas a maioria não joga a federação por conta da grana, por conta da verba, por conta de não ter Sim, entendo. uma pessoa para investir, aí tem que ficar fazendo rifa, vender doce. E aí nem todo mundo tem esse tempo para isso, né? Tem só seus A afazeres. disponibilidade. Sim, então acaba que peca muito. E aí a escola acaba sobressaindo um pouquinho mais do que o clube, né? E isso eu acho que é geral, Sim, né, Roger? Não é só é no geral. meu estado, no seu estado. Eu acho que é bem isso, né? Olha, aqui o pessoal, alguns municípios, eles têm trabalha com pré-mirim, né? O mirim, alguns professores já preparando, mas o grande forte mesmo, eu vou falar assim, a maioria aqui já é o 12, 14 anos. Ele começa Que lá é. no, ele tá no 10 só porque ele acaba treinando com esse pessoal de 12 a 14, que é o escolar, né? Aqui o Mirim, a gente tem essa defasagem ainda, mas é um projeto que a gente estava colocando quanto dentro do nosso clube, quanto na federação, através do professor Fabrício, ele está implantando isso. É um trabalho muito bacana para incentivar, porque a pessoa já tem que começar desde cedo. Ela tem que começar desde cedo. Né? E Sim. eu vejo aí, você fala, pô, 100 alunos, eu falei, nossa, isso aí é legal demais, isso é doido. Não, eu acho que essas categorias, né, eles são fundamentais, né? Senão Uhum. a principal, que é a que vai dar continuidade. Então, é uma pena a gente ver vários descasos com a categoria mirim, né, com os menorzinhos. Então, deixa de lado, né? Pô, não, vamos fazer um sub-10, vamos fazer um sub-9, vamos organizar competições que possam incentivá-los a eles continuarem, né? E aí acontece a evasão. A menina começa empolgado, começa a treinar, começa a jogar, e aí mas não tem competição, não tem jogos, né? As pessoas não têm um olhar para a categoria sub-12, né? Então a gente acaba deixando de produzir mais às vezes por conta de falta de competição, né? Aí onde o professor vai investir no escolar, né? Aí tem um intercolegial, onde o meu atleta vai jogar no intercolegial. Não preciso pagar, é só inscrever a escola e aí vai dar um montão de times. E o estadual não pode jogar porque federa, né? Mas mesmo o estadual não Aí já federando, né? Que teve a proposta de não federar o Mirim, de ser livre, né? De não federar uhum. por conta da competição do escolar. Só que mesmo assim não dá por conta da taxa, né? Que tem que pagar de arbitragem. Às vezes o professor não tem com quem contar para transportar as crianças, né? Eu Então é sei muito como que é. difícil, mas ano que vem a gente vai tentar fazer o nosso mirim, né? A gente vai tentar fazer um mirim lá no Sesc, onde a gente possa atender aí um sábado uma categoria feminino, um domingo masculino, então faz os dois, porque às vezes muitos lugares trabalham juntos, né? Masculino e feminino. Mas eu acho muito importante essa categoria do mirim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter mais atenção,
e muitas das vezes acaba passando aí despercebido. Batido. É. É, E, e assim, aqui a gente tá, os meninos estão estudando, estão bolando, vendo a nossa comissão técnica, e a gente vai colocar isso porque precisa dessa base, né? E nós precisamos disso e temos que valorizar isso, sim, né? sim, Essa molecada aí bacana para quê? Eles querem jogar e assim, através dos jogos que acabam incentivando, vou jogar, eu quero jogar, porque o pessoal, o que incentiva ele jogar é isso. E ele fica vendo os outros mais velhos, eu quero jogar lá, eu quero ir poxa, eles vão pro brasileiro, poxa, eles jogam os jogos da federação, eu quero jogar também. Então ele acaba sim. cobrando e assim, é um negócio muito bacana isso, né? É, E aí aqui deixa eu no te Rio, perguntar uma coisa aqui. Uma sim. pergunta lá me perguntaram lá atrás para nós, na federação, os atletas aí têm que ser vinculados? Aí fizeram essa pergunta aí. Você falou que no mirim não é, no adulto é. Aqui Não. só joga se for federado. É, do sub-14 em diante, o atleta aqui passa a ser federado. Até porque para jogar a competição nacional, você tem que ser registrado na federação do seu estado. Então, Aqui, não tem como a gente jogar uma competição nacional sem federar nossos atletas. Mas o Mirim é aberto, o Mirim é livre. Só que a gente não consegue bacana. organizar o Mirim porque mesmo ele sendo livre, tem a taxa. E aí nem todas as escolas têm condições de pagar essa Consegue. taxa. Né? Então já a gente não tem competição mirim, a gente faz festivais, as ligas paralelas, um torneio que surge de final de semana, alguma coisa assim do tipo, mas nada organizado pela federação. Né? Mas do Uhum. sub-14, 16, juvenil, se tiver júnior e adulta é tudo federado. Aí tem que Isso ter aí é vínculo com a federação. isso aí é bacana. Eu sou a favor de ser federado, que acaba assim, incentivando as equipes jogarem, procurarem a jogar competições, né? Organizadas e assim, eu sou daquele que nós temos que valorizar a nossa federação. Os clubes têm que se organizar, apoiar e crescer mais. E trazer aquele pessoal que ainda não joga, aquela escola que não joga. Às vezes tem um pessoal bacana ali, tentar incentivar esse pessoal. Né? Sim, Essa sim. é uma ideia É, muito bacana. então, eu não sei como é que é aí. Por exemplo, o Intercolegial, ano passado, na categoria sub-18, acho que deu 18 equipes, se eu não me engano. 18, 17 equipes. E aí, eles começaram. O Rio de Janeiro vive uma crise desde 2013. Né? A gente teve o Uhum. governador preso, a gente teve várias coisas acontecendo aqui que o investimento foi diminuindo mesmo. E aí, muitas empresas foram cortando os seus gastos, né, para tentar equilibrar. E aí, o intercolegial ele começou a reduzir o número de participantes, porque era muita gente, eram muitas equipes. Então você para e analisa, caramba, por que numa competição escolar nós temos 20 equipes, 18 equipes, e na competição de clubes nós temos 10 equipes, 9 equipes. Aí entra essa questão da realidade, da taxa, de ter que Da pagar taxa. transferência, de ter que pagar documento, inscrição. Então tudo isso pesa muito na hora de você vincular o atleta à federação. Então o escolar acaba sendo mais em conta devido a isso também, a questão da taxa. Aí no campeonato estadual, infantil, são etapas. Aí, pô, o cara tem que ficar. Sai do Rio para jogar em Nova Iguaçu, vai de Nova Iguaçu para outro lugar, e assim vai. O cara não tem condições, às vezes, de ficar arcando com isso, né? De bancar isso. Então acaba dando prioridade para o escolar. É dessa maneira que funciona aqui no Rio. Isso. E, assim, uma vantagem que eu vejo aí eu vejo que a maioria tem o pessoal Brasil afora tem essa dificuldade de se locomover. Eu vejo que isso aí, o transporte, é uma, é uma grande dificuldade para a maioria dos clubes, que é um custo alto. Sim, é muito E, caro. assim, a maioria são distâncias, comparando conosco,
distância curta, sabe? Acaba sendo curta. É como se uma ida e volta de vocês é só uma ida nossa daqui, entendeu? Sim. Então, e mesmo assim, tem grande dificuldade as equipes aí, Brasil afora. Sim. Falando isso tudo aqui, né? Tudo que a gente falou, o que que você, Roger, acha que o seu estado precisa fazer para melhorar isso aí, para melhorar essa estrutura, nível de estrutura, nível de mais jogos, de mais equipe? O que que você acha que poderia fazer para estar melhorando isso? Olha, Porque, sim, assim, a princípio, a princípio que eu vejo assim, os clubes, ele, vamos assim, partir da federação, certo? A federação ela tem um projeto de qualificar os treinadores. Nós precisamos qualificar nossos treinadores e tentar que esses treinadores levem para os outros ah, professores da rede sim, pública, de sua bacana. cidade, do seu município. Porque, igual, por exemplo, Paropebas é um município de mais de 200 mil habitantes. Marabá é um município grande. Rondon já não tem a mesma quantidade, ele é um município já menor, entendeu? É fácil a locomoção. Então, assim, tem essas dificuldades. Agora, se a federação fizer isso, organizando isso, a gente montar as escolas de treinadores, dando curso e eles levando, esse é um dos primeiros passos, que aí é o trabalho da formiguinha. E outra, aqui eu, não, eu vejo a grande dificuldade nos clubes fomentar, fazer a Legal. fomentação, conseguir patrocínio. Sim, Muitos deles tipo assim, precisamos ter curso de gestão esportiva. Esse que é o grande problema. Que nós temos no Brasil, nós temos a lei do incentivo ao esporte. tipo Na nossa região aqui, você vê assim poucos projetos contemplados com isso, né? Você vê poucos projetos. Nós temos o projeto aqui, é o do basquete de cadeirante de roda, né? O All-Star Games. Eles são uns. Aqui dentro do estado do Pará, eu conheço poucos. O Carajás, por exemplo, ainda não é contemplado com a lei de incentivo. Para que essa esse problema, precisamos ter os cursos para gestores de gestão esportiva, para que eles se organizem as suas associações, porque aqui, por exemplo, no estado do Pará, na nossa federação, só joga se tiver um clube, ou é uma associação, alguma coisa, e a maioria é associação. Então, precisamos disso para que os professores, os diretores, eles podem estar fazendo essa fomentação, entendeu? Ele buscar e não ficar só dependendo do município, ele poder, através da lei de incentivo ao esporte, ele pode ir na pessoa física, ou ele pode ir na pessoa jurídica, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo, e não, eu não sei como que é nos outros estados. Eu sei que no estado de São Paulo, Santa Catarina, eu conheço muita gente que participa disso, igual Pinheiros, Taubaté, lá em Itajaí, eu sei que tem, através do DREAN. Então, assim, e isso precisa se passar, eu acho que para vários outros locais, porque aí o clube começa a ter estrutura, entendeu? Isso aí, porque muitos são os diretores de clube da associação são apenas técnicos, né? São professores. sim, Aí ele tem que fazer tudo, ele tem que responsável de ir atrás do ônibus, ele é responsável por. E aqui não. Assim, a gente tem aqui dentro do, como eu falei, eu não sou formado em educação física. Eu falo para todo mundo. Eu sou presidente do clube. Então eu uso a minha parte administrativa, né? Eu estou formando em engenharia civil, então eu trabalho numa firma de engenharia e é aonde eu
eu trabalho na parte administrativa. Então eu uso isso muito para poder colocar dentro do clube, entendeu? A parte administrativa. E é uma coisa que a gente está fazendo muito certo aqui dentro, é a parte de fomentação. Só porque eu ainda não faço através das leis, porque a gente precisa do tempo, das leis, então a gente Sim, está começando a enquadrar, entendeu? Então, depois que sim, você enquadra, a hora que enquadrar, você complementar, e aí fica muito fácil. Aí você não vai ficar dependendo, você corre atrás daquele incentivo lá. Então fica mais fácil de você abraçar. E, sim. e isso é uma grande coisa que tem que fazer, não só dentro do estado, mas eu acho que em outros estados também, pelo Brasil afora, né? Para alavancar Acho que o handebol. o caminho acho que é esse, acho que é geral, né? Melhorar a gestão, né? Ter mais Uhum. profissionais, né? Deixar de ser menos amador. Então, acho que é um dos caminhos que a gente possa estar trabalhando aí para a gente tentar alavancar o handball de maneira bem holística, né? De maneira bem ampla por todo o nosso país aí. Então, é basicamente isso, né? Tem mais alguma coisa aí que você queira perguntar, queira comentar? Tô vendo aqui, eu marquei Passou alguma pergunta aí? o pessoal falando aí, professor Rômulo, isso aí é muito bacana. Aí, ó, o César já falando, lembrei do César aqui, o nosso professor de gestão, para colocar ele para começar a fazer isso aí, né, ministrar esses cursos aí pelo Brasil afora. Acho que isso é importante, a gente prezar pela gestão, né? E a maioria dos clubes, das escolas, né, é só uma pessoa para tudo. Então fica muito difícil, né? Acho que quando a gente consegue trabalhar em locais que a gente consiga dividir as responsabilidades, se torna mais fácil também de você estruturar seu clube, né? Então, acho que o caminho é esse aí mesmo, o lado da gestão. Uhum. É. Pessoal aí, ó, o pessoal aí tem mais alguma pergunta? O Aleph, o Rômulo, galera aí, gente boa. O Aleph jogou aqui conosco. Você me falou, O professor Serginho que havia Serginho, comentado aí, diga. hoje é um dos melhores que nós temos aí, Sérgio Mesquita, né? Tu ainda vai escutar muito esse nome aí, Sérgio Mesquita, aqui do Rio, Alexandre. tra- Ah, trabalha na base. Fala, ô Roger, tu ia perguntar alguma coisa? olha, é, e aí você, no seu clube aí, você tem até qual categoria? Então, aqui a gente é um clube que tá desde 2014, né? É um clube novo. A gente está indo para o nosso Uhum. sexto ano aí. Então a gente trabalha no Sesc do Mirim hoje até o juvenil. Então nós temos a categoria sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. A ideia é cada ano ir subindo, né? E a ideia é chegar em 2022 disputar a Liga Nacional. Então nosso projeto é caminhar nossa equipe para a Liga Nacional, né? Hoje o feminino está um pouquinho à frente, mas a ideia é fazer masculino e feminino, né? Em âmbito nacionais. Então hoje, até 2021, a gente vai ter esse ano de 2020, a gente vai estar até o sub-18. A partir do ano que vem, a gente vai até júnior, né? E assim a gente vai subindo. Em 2022, a ideia, daqui a 2 anos, o nosso projeto é entrar na Liga Nacional Feminino. Oh, vai ser bacana. Vai, vamos Espero ver. ter Espero jogo que. lá, Carajás e o Sesc. Pô, tem tudo para ser, né? Tem tudo para ser. Então, é um projeto novo, né? É uma escola que está se tornando clube. Então, a gente está com, em breve aí vocês, outras pessoas estão convidadas para vir conhecer. A gente vai ter um centro de treinamento, um alojamento, vai ter um espaço, um clube mesmo, né? Piscina, academia, campo de futebol. Então, a gente tá fazendo uma obra aí gigantesca para que até final do ano a gente já esteja com a nossa quadra, com o nosso ginásio,
com tudo já acertado aí. Né? E para que a gente está se estruturando para chegar em 2022 para poder jogar poder jogar a Liga Nacional. Então, o nosso projeto está caminhando para isso. Hoje é essa a nossa realidade. Uhum. A gente oferece moradia, né, para a galera aí de fora. Hoje a gente tem bastante atletas de fora, inclusive, né? São 11 meninas. Então, é meio que isso. Mas espero que a Ah, gente possa se encontrar aí. Eu não sei qual é o seu projeto, se a ideia é chegar na Liga, mas o nosso é em a Liga 2022. 2022. É, O nosso clube aqui, vou falar um pouco do nosso clube. Ele começou em 2000 ele foi fundado em 2006, mas apenas jogando jogos só Copas. E quando a gente fundou ele, foi entre atletas e ex-atletas. A gente montou o nosso objetivo. A gente tinha a meta em 3 anos, dentro de 3 anos, a gente ser uma referência. sim. Logo no primeiro ano de competição nacional, a gente já começou em 2017, a gente já bateu a nossa meta. A gente jogou a Copa do Brasil, terminamos em terceiro lugar. Fomos disputar, jogamos a Liga Norte, foi campeão. E aí nós passamos para a fase da Liga Nacional, a gente jogou a Liga Nacional, fomos para Taubaté, jogamos lá a Liga Nacional, terminamos em sexto. Assim, foi muito bacana. Bacana. E uma projeção 2018, rápida, né? é, assim, dentro do nosso planejamento. A gente colocou, porque quando a gente começou aqui, o projeto foi só adultos. Sim. Opa, deu uma travada aqui, peraí. Pronto. Voltou. Então, o nosso clube, 2010, até 2018, era só adulto, certo? Aí, 2018, a gente já estava inscrito já na Liga Nacional. Aí, de repente, a gente não estava contando, porque a confederação, ela na última fase, nas últimas fases, ela dava as passagens. E a gente não estava estruturado, contando que a gente ia ter esse gasto. E de repente eles ligaram e falaram, ó, vocês querem continuar jogando a liga? Vocês vão ter que bancar a passagem. Então já foi tipo assim, ei, faltando pouco tempo, menos de um mês, você tinha uma fase aqui e depois tinha outra. Então a nossa estrutura aqui, a gente falou, ei, não dá. Não dá tempo, é. E assim, aí ano passado, a gente estava com tudo esperando para voltar a jogar a Liga Nacional, né? Sim. Aí o que aconteceu? Teve uns imprevistos aí, participamos das reuniões, na primeira reunião, não só eu, mas outros 4 equipes aqui do estado do Pará. E assim, na reunião eles chegaram, era uma reunião entre os diretores de clube. Aí decidiram como que seria a liga, falaram que seria ida e volta tal. Aí eu falei, não dá, para nós só dá para a gente jogar, continuar jogando se for conferência. Tentamos jogar, mas não deu certo, entendeu? Eu falei, pô, nós somos parceiros. Aí de repente, quando eu vejo, estava decidido de mesma forma a conferência. Eu falei, pô, sacanagem. Eu falei para todo mundo. Ainda tentei entrar em contato, mas não deu certo. Mas água passada. Como eu falo, o Carajás é um clube parceiro da confederação. Estamos aqui de portas abertas. Isso é coisa do passado. E estamos aqui já pensando na 2020. A gente 2020. não sabe como que vai ser. Mas se tiver, a gente está nas reuniões participando, querendo participar da Liga Nacional. Estamos conversando com os outros clubes. Sim. Já conversamos, tivemos reunião com o Zeba, com o professor Manuel, que assumiu de novo, né? E ó, a galera, o André aí, ó, meu presida, meu André, meu pivô, gente boa, É o finíssima, que é. Dedé. Ele é.
E É. Charles Quaresma, que é o nosso goleiro, grande goleiro. Rio de Janeiro é um grande celeiro de atletas, né? Então a gente tem muitos aí que hoje brilham aí no cenário nacional, internacional. Tem E me rapaziada diz boa uma aí. coisa, eu lembro dos times muito fortes universitários de vocês aí, na década de lá 2006, 2007, época de Jubes, eu lembro muito ver o Rio, eu falava do Rio, pô, que sempre era Paraná, São Paulo, aqueles times ali sempre eram fortes, né? E você sempre estava lá também. Como que tá o universitário aí? Então, Universitário aqui no Rio, cara, ele deu uma caída boa, né? Boa devido à crise que a gente começou a enfrentar a partir de 2013. E com isso foi como eu Uhum. falei lá atrás, né? As universidades, escolas diminuíram muito, né? E aí pesou para o esporte. Esporte, mais uma vez, segundo plano. Então, acho que até 2012, né? Como você viu aí, 2005, 2006, realmente vemos equipes aqui fenomenais, né, competitivas que iam e ficavam lá na frente, né, ficavam ali entre os quatro primeiros colocados. Mas hoje tá bem defasada essa parte aqui do Rio, bem precário. Caiu muito, diminuiu muito. Infelizmente, infelizmente. Ah, não. Certo. Isso é bom, isso é bom. Tá certo. A Então, gente tem que Roger, trabalhar. vamos fazer as considerações finais, se despedir da galera aí, Com fazer certeza. agradecimento, né? A gente está em um momento aí de quarentena, né? Mas onde tá dando para se tirar muitas coisas boas. Acho que um dos benefícios foi esse aí que você falou lá no início, né? A gente aproximou pessoas uma das outras. A gente conseguiu unir coisas que pareciam impossíveis. Surgiram ideias maravilhosas. Então, deu para tirar tá dando para tirar boas coisas, né? Que ainda não terminou. Então, muito bacana isso, né? Isso. Assim, como eu falei, o legado, isso é um legado. Esse trabalho que o professor, essa ideia do professor Gabriel foi uma ideia, uma sacada muito bacana para a gente conhecer como que é um pouco da realidade dos outros estados e assim isso dá para até para o pessoal saber, porque muita gente não sabe como que é aqui no estado do Pará. Sim. Eu, em várias reuniões que eu já participei, o pessoal fala, pô, mas eu não sabia a realidade de vocês, eu não sei como que é, né? Como que vocês participam de competição nacional, o tipo de transporte vocês têm que utilizar. Então, assim, é um trabalho que o professor Gabriel, a hora que ele chamou, eu abracei a causa, achei muito bacana. Aí, assim, eu conhecia você só de nome, entendeu? Vários outros professores eu conheço, alguns só de nome também, mas isso aí é um negócio muito bacana, né? E o Não, pessoal tá entendendo, né? E assim, a gente tenta fazer o máximo possível. A gente fala, ó, vamos, nesse momento de pandemia, todo mundo tomar seus cuidados, a gente tenta divulgar na nossa rede social, nós temos o trabalho, a gente passa, igual temos aquele que você viu do André, que a gente pegou e fizemos com os professores, para incentivar o pessoal, não só os nossos atletas, mas outras pessoas a fazer atividade. Tem o professor Marlon, tem o professor Lohan, teve o professor Paulo, lá de Taubaté, então o Dedé e o futuro professor Marquinhos. Então, assim, a gente fazer as atividades, não só o pessoal, mas todo mundo. E também a gente sim. tenta passar as informações, como que o pessoal ter cuidado, lavar a mão, usar máscara. Então, isso aí é muito importante. Ô, Roger, o que que você tem feito aí para a gente pode até compartilhar aí com a galera aí? O que que você fez? Como é que tá seu planejamento em meio à pandemia, em meio à quarentena aí? Né, você marca reunião, ou eles montam o treino e passa para você? Como é Olha, que tá funcionando aí? assim, a gente está tendo reunião entre os professores,
certo? A nossa comissão técnica e alguns outros professores. A gente montou um grupo de estudo. Entre nós, a gente está elaborando um projeto aqui para nós, entendeu? Uhum. De formação aqui dos professores, para a gente, desde o trabalho mirim, o que eu estava falando para você, né? E assim, aí colocando aquelas ideias, as ideias que a gente tivemos no acampamento, os ensinamentos do professor Washington, então a gente está colocando. Agora, com os nossos atletas, a gente passa esses vídeos e alguns fazem, outros não, porque não tem a comunicação, o atleta ainda não tem um Sim, celular, tem que ficar usando do professor, então a gente tem essa dificuldade, né? E aí, como sim. que vocês estão fazendo? Aqui a gente está fazendo por meio de reuniões, né? Eu com as atletas, atletas do infantil, do cadete juvenil. A gente está usando a Uhum. plataforma Zoom. Então, com as meninas mais velhas, a gente faz reunião todo dia, de segunda a sexta, porém, 3 dias são treino físico, né? Eu tenho até feito com elas o treino físico. Um dia da semana a gente faz análise de algum jogo, né? A gente faz ações defensivas, ofensivas. Então, um dia da semana só para isso. Eu posto um vídeo, elas têm que fazer uma análise daquele vídeo. E dia de sexta-feira, normalmente a gente tira pra gente fazer jogos, né? Fazer brincadeiras, trabalhar um pouquinho a parte lúdica, que eu acho também importante essa interação, que tira um pouco o foco Bacana. dessa questão. Então a gente acaba usando um dia também para fazer brincadeira. Então, de 5 encontros, 3 são físicos, um é para estudo, né? Os conceitos, e o outro é pra gente brincar, para fazer jogos, mímica, jogo da velha, forca, dedonha. Dá pra se fazer tudo isso aí nessa plataforma aí que eu falei antes, o Zoom. Então tá sendo bacana também. Tá sendo uma experiência boa. Por mais que a gente queira estar Isso é na bacana. quadra, né? Mas já que a gente não pode, então a gente tem que trabalhar com o que tem. E aí todo mundo tá se empenhando, graças a Deus, Não, tá progredindo. isso aí, então, você está fazendo uma coisa muito bacana. Bacana. E assim, todos participam ou tem uma falha de alguma? Não, não, não são todas, né? A gente tem aí, juntando os grupos, tem mais ou menos 50 meninas. Então, Ah, a gente tem uma média de 17 a 20, né? Justamente porque não tem internet, não tem celular, é a mesma coisa. Aí, essas que não participam, qual é a ideia? Elas fazem o físico, ou grava, ou manda foto que fez. Né? Ó, eu fiz o físico, né? Eu treinei. Então, mas a minoria, né? Uma parte do time está fazendo diretamente ao vivo, como a gente está fazendo aqui. E está sendo bem legal. Tá fluindo. Tá fluindo. não. Isso é bom. Isso é bom. E assim, o bom é que aqui o nosso adulto, o pessoal gosta de malhar, sabe? O bom é que o pessoal faz atividade física mesmo, igual o André aí, o Lohan, Sampaio, o- o- os meninos aí, tudo, eles são, pega, Não, é já não bom. preciso nem falar, os caras já pegam firme mesmo. Brunão aí entrando, Silvio, a galera toda, Marla, forte Ó, abraço, Marlon. tá, O Paulo, a nosso, o galera nosso toda aí. físico, o nosso físico ele é mais funcional, ele é mais para trabalhar a parte cardiorrespiratória, né? É muito difícil a gente trabalhar a parte de peso anaeróbica, a gente trabalha mais a parte aeróbica. Então, é bem tranquilo, é um pouquinho mais tranquilo. Não é nada de outro mundo, não. É algo só para a gente se manter ativo, não perder o nosso foco. Né? É importante a gente entender, né, Roger, que nossos objetivos eles foram adiados, né? Eles não foram cancelados. É, Então, infelizmente tem muitos aí que estão parados, literalmente parados, né? Mas que possam voltar, né? Que possam criar estratégias para poder estar trabalhando com a sua equipe, estar trabalhando de uma maneira onde consiga envolver todos. E eles entendam que foram adiados, né? Não cancelados. Você ainda está na não, expectativa de ter a liga. Então ali. é bom isso. Isso é bom, tem que trabalhar, não tem jeito. Aí, igual assim, os jogos escolares sabendo que foi cancelado, né? É uma tristeza, vai ficar aquele
foi adiado, como você falou. A Sim, Olimpíadas foi adiada. Ei, sim, então a gente tem que ter cabeça, ter controle, focar. Ah, a gente vai sim, perder. Ei, não vai perder, tenha calma. A gente tem que ter esse momento que a gente está tendo, é um momento assim que a gente começa a dar valor naquelas mínimas coisas, valorizar mais, que a gente estava muito distante. sim, Não só do compartilhamento, até a própria família. Isso aí é uma coisa, uma união que eu estou vendo assim, o pessoal muito sim, preocupado, perguntando, conhecendo, e isso a gente tem que dar esse valor, né? Valorizar sim, com mais, certeza. Com né? certeza. A gente tem que focar nas micros vitórias, né? Que a gente está tendo nesse momento de pandemia. Então, quais são as micro vitórias que a gente está tendo? Né? Essa aproximação com os familiares, oportunidade de conhecer pessoas novas, oportunidade de participar de workshops com treinadores que até então era impossível, né? Pô, participei de treinamento com professores da Espanha, do Barcelona. Então, assim, coisas Aí, que caramba, sabe? Né? A gente. você não imaginava, né? Eu falo, Exato, pô, não é exato. Então, são muitas coisas boas, né? A gente desacelerou um pouquinho. Gratidão. Então a gente é um pouco mais grato hoje. Aqui no Rio tem pessoas que reclamam que não tem trânsito. Você acredita? O cara reclama que não tem trânsito. Então o atleta que reclamava, pô, mas vai treinar de novo, tá sentindo falta do treino, então talvez ele não reclame mais. Então a gente tem muita coisa bacana aí, né, com essa quarentena aí. Foi uma baita lição. Tá sendo uma baita lição. não, tá sendo mesmo. É, Coisa muito bacana. E a gente vai vencer. Juntos, vai a sim. gente vai vencer e vai passar isso tudo e vai ficar um grande legado. Assim, a gente vai É, ter o, o antes e o pós-pandemia. Isso aí vai ser lembrado pro resto da vida. E assim, eu creio que aquela humildade das pessoas que fiquem, né? Isso aí é sim, um negócio que eu acho que o pessoal tem que valorizar muito e, e- e reconhecer grandes valores que nós temos. Isso aí é sim, um com bacana. certeza. Os trabalhos que são feitos, valorizar mais, desde que seja o mais simples do que for, ei, isso aí é muito bacana. Sim, verdade. Então é isso, meu amigo. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade que você me deu aí de compartilhar um pouquinho o meu estado com você, o Gabriel pelo convite, pela ideia. Obrigado ao pessoal que ficou presente, Curtiu aí, né? O ó. Felipe, meu xará, que está aí desde o início, Serginho, mais cedo eu estava aí falando, o Léo, né? Léo Mantena, que também O Léo lá do estava Vikings, aí. É, professor então, Adriano do muito Hang Foco, bacana. o Nilson estava aí, César Calda, Tava Leonardo, Adriano, acabou de entrar. Thiago, o André, o Araxá lá de Portugal, lá, meu capita, Tinha uma galera o aí, Tarei galera Kekel, bacana. o Bruno, o Silvio, o Gilberto, o nosso treinador. Então, assim, a galera muito bacana aí, os meninos aí das categorias de base, o pessoal aqui do estado do Pará, o Alexandre. Então, assim, foi um negócio muito bacana. Eu gostei Não, mesmo, só bacana tenho que demais, agradecer. bacana demais. E Gabriel, esse negócio seu aí foi uma sacada, eu gostei demais mesmo. E estamos aqui no estado do Pará, o Carajás aqui, de portas abertas. E, e assim, sempre tiver curso, quiser troca de informação, quiser alguma competição, mandar para o pessoal aqui. A gente sempre está de portas abertas aqui para tudo, né? Show de O bola. Léo aí, a galera, todo esse pessoal aí, gente boa demais. Tá Mas, certo. então tá jóia. Foi um grande prazer. A Mari tá jogando comigo esse ano, né, do Rio Grande do Sul, Mari. A- Fenomenal, uma menina incrível, né? Tô tendo o prazer de trabalhar com ela esse ano e tamo junto aí, Mari. Não perde uma Ela tá reunião. no sul. Ela é do Rio Grande do Sul, mas tá comigo no Rio.
Ah, Aí bacana, bacana. não perde uma reunião nossa lá, nossos encontros, tá sempre lá presente. Ah, Menina, um mel essa menina, um doce. ai, Então é isso. Obrigado aí mais uma vez. valeu. E aqui a gente está Forte encerrando. abraço aí Pra ti também. pra... Eu tô ficando sem bateria. O meu aqui tá ligado direto do cabo. Ah, tá certo, né? Tem que ser. Falou, Roger. Prazer, irmão. Fica com Deus Falou, aí. galera. Forte abraço. É a Abraço fera do pra norte todos aí. aí. Tamo junto, hein? Valeu, irmão. Tchau, tchau. Valeu, Até Gabriel. mais. Boa noite, todo mundo. Valeu, Renato. Grande abraço. Grande jogador.